Vamos então seguir com o estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. O drama de Noemi. O irmão Arthur, constatando que o refazimento da filha se daria a longo prazo, quando nos dispunhamos a sair, mostrou-nos a sua viúva e genro, que vieram com a quase suicida acompanhando-a naquele momento difícil. Fora Cândido, o esposo, quem lhe ministrara os primeiros socorros após o atrito, que degenerara em discussão, de certo modo habitual. Desta vez, no entanto, os fatores que a motivaram haviam sido muito mais graves. A minha pobre Noemi, explicou o pai apiedado, renasceu em nosso lar, sob o impositivo de grave provação, com raízes no passado. Enalda, sua mãe, sofrerá oportunamente penosa injunção em relação a ela, que ora a circunstância maternal deveria anular através do amor e do perdão. Portadora, no entanto, de caráter débil e voluntariosa nos caprichos femininos, agravou a situação com sérios deslizes morais, por pouco não vindo responder pelo suicídio da filha necessitada. Enalda, minha esposa, não tem aprendido a valorizar o tempo que a vida lhe confere, trabalhando em favor da própria ascensão. Imatura, no que tange aos compromissos nobres, sonha com prazeres extenuantes a que gostaria de se entregar, pouco lhe importando as consequências perniciosas que adviessem. Na condição de esposo vigilante, era natural que lhe identificasse os anseios e trabalhasse por melhorá-los, o que, de certo, não consegui. Enquanto estivemos lado a lado no corpo, pude descartar-lhe a possibilidade de viver com dissipações, não poucas vezes, arrostando os efeitos que a minha atitude gentil, mas firme, provocava. A minha desencarnação, um tanto súbita, pareceu libertá-la. De minha parte, não nutro qualquer sentimento negativo, por saber que ela se esforça, não o suficiente, embora tentando acertar. Lamento-lhe a perda da valiosa oportunidade, o que lhe acarreará não menores aflições próximas e remotas. O amigo silenciou, como revivendo fatos que desejava melhor situar, para oferecer-nos uma paisagem fiel, quanto possível, da situação do ambiente doméstico que levava a filha a cometer o atentado quase fatal. A nossa formação religiosa, prosseguiu Sereno, não foi das melhores. Vinculamo-nos à doutrina ortodoxa mais por praxe do que por convicção e sentimento, praticando o culto sem aprofundamento nas lições que ouvíamos. De minha parte, encontrava dificuldades para uma aceitação racional e profunda dos seus postulados, que não me pareciam responder às questões atormentantes que defrontávamos no dia a dia. A filosofia do dogma, em caráter da fé cega, repugnava-me, como, porém, afeiçoara-me de cedo o estudo ao trabalho e logo depois de diplomado ao exercício da medicina, não me afligi com o que não concordava na religião, adotando um comportamento coerente com o mandamento maior, que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreendi que ele sintetizava a lei e os profetas, sendo a base dos ensinos morais de Jesus. A imortalidade da alma constituía-me tábua rasa, uma realidade insofismável. A matéria pura e simplesmente não me explicava a vida, também as finalidades dessa. Enalda, por sua vez, aceitava o comportamento religioso sem compromisso moral com a fé, indiferentemente. Agora compreendo o porquê, ao considerar que ela reencarnou sob macerações íntimas resultantes da existência anterior que nela pôde superar. Nossa filha, de estrutura espiritual frágil, renascendo sob forte complexo de culpa, fez-se temente a Deus, receosa de aprofundar estudos religiosos e sensível ao bem de que muito necessita para recuperar-se. Novamente o narrador interrompeu-se, concatenando os assuntos numa síntese clara e justa. De imediato, continuou sereno. O matrimônio de Noemi com Cândido não estava nos planos do seu processo regenerador. Sentindo-se desamada no lar, um tanto só e carente, transferiu a afetividade com que deveria ser educada para a vivência do momento próprio, para a jovem igualmente irresponsável. Sob o apoio de Enalda, que se fascinou com o rapaz,
precipitou acontecimentos que o livre-arbítrio atraiu para a complicação deles mesmos. Passados os primeiros meses da comunhão física, surgiram as desinteligências, por coisas nenhumas, em que os caprichos pessoais complicam a convivência doméstica, arrojando os nubentes, quando levianos ou imaturos, em problemas de maior gravidade. Pequenos arrufos, discordância de opinião, remoques de parte a parte, tornavam-se habituais, passíveis de superações que poderiam ocorrer. Sem embargo, deixando-se fascinar pelo genro, Enalda sustentava-lhe as falsas razões, dando-lhe injustificável apoio, em detrimento da orientação e cuidados que lhe competia de estender à filha. A contínua aproximação entre sogra e genro, apesar da diferença de quase 20 anos que os separava, degenerou em relacionamento delituoso dentro do próprio lar. O irmão Arthur demonstrava sofrer, na medida em que narrava o intercâmbio sórdido do genro com sua viúva. Recompondo-se a visível esforço moral, deu continuidade à narrativa. Não pensem os amigos que a minha dor seja decorrência de ciúme ou frustração. À proporção que eu acompanhava a deteriorização da amizade entre aqueles familiares, transferi-me da situação de esposo desencarnado e sogro para a posição de pai, preocupado ante o que poderia advir aos filhos, no que tange às atitudes levianas daquele porte. Procurei amparar os três, todos filhos da vida, que eu deveria compartilhar, necessitados de socorro e compaixão. Enalda e Cândido, entregues à licenciosidade, não se davam conta de que a Noemi não passava despercebido o comportamento da exagerada amizade de sua mãe com seu marido. Agasalhou as farpas do ciúme e pôs-se de guarda, relacionando pequenos fatos que lhe consubstanciavam a suspeita. Nessa tormentosa situação mental e moral, todos atraíram os seus inimigos desencarnados, abrindo campo aos processos de cruel indução obsessiva que passaram a corporificar-se. O amigo hostil, que acaba de ser resgatado da alucinação de que padecia, é antiga vítima de Noemi, que compactuara no rapto da filhinha que vimos quando na viligetura anterior. Como sabemos, somente sucedem obsessões porque existem endividados. Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente, que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojado. Enquanto não luz o perdão na antiga vítima e a transformação moral do infrator, a problemática aflitiva prossegue, mudando apenas de forma ou de atitude de quem persegue e de quem é perseguido. Essa conexão entre ele e Noemi, que passou a inspirá-la na maneira de surpreender os licenciosos, naturalmente magoada, era-lhe mais fácil aceitar-lhe a ideia infeliz do que o meu pensamento, encorajando-a à luta. Nessa semana anterior, pude estar com minha filha e falar-lhe na esfera dos sonhos, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes, senão hoje, mas mais tarde, de que Cândido, sendo jovem frívolo, muito brevemente mudaria de atitude em relação a Enalda, que somente estava a despencar num abismo de difícil saída. Assim lhe expliquei, após ouvi-la relatar o drama que a dilacerava intimamente. Retrucou-me, informando que só uma atitude de dura vingança poderia lavar-lhe a honra ultrajada pelo esposo e pela mãe. Aqueci e apresentei-lhe a vingança em termos de perdão, prosseguimento no reto dever, sugerindo que instasse com o marido para realizarem uma viagem. Na volta, assumirem a responsabilidade de ter a casa em que fossem viver as próprias experiências com mais simplicidade, o que lhes era possível, sem outra senão a tutela de Deus. Ela chorou muito e despertou sob a impressão que havia estado comigo no país de cá. Falou ao marido sem deixar transparecer as suspeitas a respeito da necessidade de fazerem uma pequena viagem esses dias, enquanto conversariam com calma sobre o futuro. Ele opôs-se a sair do Rio no período do carnaval, desgostando-a e predispondo-a à ação maléfica que lhe induzia ao adversário desencarnado.
Outra vez, o genitor fez uma pausa proposital no relato que nos apresentava. Bezerra ouvia-o com respeito e interesse no que eu compartia. Na manhã de hoje, continuou o amigo sofrido, Noemi, duramente hipnotizada pelo inimigo, foi inspirada a armar uma cilada, na qual tombaria, como vimos. Planejou visitar amigos, prometendo retornar após o almoço, deixando os doentes morais desimpedidos para que dessem curso às paixões dissolventes. O plano não poderia ter sido melhor urdido. Tão logo se afastou, sentindo-se sem vigilância, os levianos entregaram-se à desordem moral, sem qualquer escrúpulo. A pobre filha, porém, não se afastou muito do lar, demorando-se por um quarto de hora no hall do edifício, retornando sob a alegação de haver esquecido algo de que necessitava. Entrou com astúcia felina, sob a certeza de os surpreender em delito. Desnecessário detalhar os sucessos. Tresvairada, discutiu com os inditosos traidores e, porque o marido a esbofeteasse, correu em direção do banheiro, que trancou por dentro e tentou seccionar as veias, conforme sabemos, agora, sem a imposição mental do perseguidor, que a deixava sobre ela a responsabilidade do gesto louco, não obstante o desequilíbrio de que se encontrava possuída. A minha carência de valores não pôde impedir os acontecimentos, demorando-me em prece até o momento em que vos vimos rogar auxílio. No silêncio, que se fez natural, Dr. Bezerra concordou com a atitude de confiança vivida pelo irmão Arthur, agradecendo-lhe a gentileza da narração dos fatos, que poderia dispensar, reafirmando o prosseguimento da ajuda à filha enferma, profundamente magoada. Ato contínuo, liberou o pai afetuoso de quaisquer outros deveres, estimulando-o a dar assistência a Noemi, a quem ele visitaria em momento oportuno. Quando o seu adversário espiritual, não devemos manter novas preocupações. Quando terminarmos os labores extraordinários a que nos estamos dedicando, ele será encaminhado ao largo tratamento que lhe faz indispensável, sob carinhosa vigilância materna. Nossas preocupações devem cingir-se, no momento, ao restabelecimento de Noemi e as providências primeiras para o seu futuro. Confiemos em Deus e, embora agindo no bem, deixemo-nos por Ele conduzir. Mais um capítulo cheio de lições importantíssimas que devemos transpor para a nossa bagagem, para que nós mesmos possamos aprender a nos comportar e a confiar. Ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo. Abraços.